Seja bem-vindo ao podcast da revista Odonto Nordeste, esse podcast que está aí fazendo sucesso Brasil afora, né? E hoje nós estamos aqui com novos episódios, trazendo para você muita informação, informação de ponta, informação de qualidade, informação que vai servir para a tua vida, você profissional da saúde. Vamos deixar de papo, vamos começar logo a trabalhar, né? Que eu gosto de ver movimento, né? Nós estamos aqui recebendo nos estúdios do podcast da revista Donta Nordeste, meu querido amigo Renan Melo, né? Renan, ele vem falando um pouquinho sobre seguros na área da saúde para você, a importância desse produto tão importante para a vida do profissional da saúde. Quem é Renan? Renan tem 33 anos, engenheiro ambiental de formação, olha só, onde foi gestor comercial de uma grande consultoria ambiental no Ceará, tem carreira na área comercial há 10 anos e há 2 anos como franqueado Life Planner da Prudential do Brasil. É isso, Renan? Dente ou do Brasil? Prudential do Brasil, olha aí, atendendo grandes profissionais da saúde e empresários em 2023. Foi destaque entre os melhores do Brasil, recebendo o prêmio da PTC Las Vegas. Rapaz, eu estou recebendo um importado aqui hoje no programa e não sabia. Renan, seja bem-vindo, viu, ao podcast da revista Norte Nordeste. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar muito sobre seguros, né? Vamos falar da importância do seguro profissional o profissional da saúde. Perfeito, Evaldo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Feliz de estar participando aqui da Odonto Nordeste Podcast. E hoje, trabalhando como um franqueado Life Planner da Prudente do Brasil, levo muita proteção para os profissionais da área da saúde, principalmente os médicos e os dentistas, que são pessoas que, quando a gente explica a importância do seguro, entendem que realmente eles precisam disso. E até desmistificar algumas coisas, mostrar qual é a diferença do seguro da Prudential para o seguro tradicional brasileiro. Essa questão do seguro, não sei se tu sabe, mas também eu já trabalhei com seguro há muitos anos atrás. Vamos falar muito, 30 anos atrás, né? E já era um produto muito importante na época para grandes empresas, né? Acredito que hoje ainda está valendo essa questão da importância para o profissional da saúde, né? Mas, Renan, fala um pouquinho aí dessa tua empresa, né? Que quase não sai ali o nome, né? É uma empresa brasileira, é uma empresa estrangeira, como é que funciona? Perfeito. A Prudential é uma multinacional norte-americana. Ela foi fundada em Newark, que é vizinho a Nova York, região metropolitana, e ela tem 150 anos de mercado. Então, é uma das empresas mais sólidas do mundo. Ela é considerada um dos 5 maiores grupos financeiros do mundo. São mais de 50 milhões de clientes. No Brasil, a gente tem mais de 5 milhões. No Brasil, ela está aqui desde 76. Ela veio convidada pelo Banco Bradesco para ser a resseguradora. Um excelente trabalho e desde 2002 ela atua de forma 100% independente. Então, hoje eu tenho uma corretora franqueada da Prudential no Brasil, onde o meu ponto de apoio fica no edifício BS Design, o nono andar da Torre Sul, é todo nosso. Faço convite para você conhecer nossas instalações lá também. Então fica aqui no Ceará, né? Exatamente, um dos nossos escritórios fica aqui no Ceará, Mas não é só Ceará, né? Nós temos aí pelo Brasil inteiro, que pelo que pelo você Brasil falou, né? inteiro, Abrindo sim. novas unidades, não é isso? Exatamente. Hoje são mais de 45 operações em todo o Brasil. Tá. Me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho, assim, há muito tempo eu vejo falar, você vai entrar aqui na área de vários seguros, falando um pouquinho, mas eu queria destacar um pouco essa questão do Renan, do seguro de responsabilidade civil. Hoje nós vivemos profissional da saúde, ele não só trabalha com o bem-estar do paciente, né, como ele também atende a questão da estética, que seja o bem-estar também, a questão da estética, né. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse produto, que eu vejo falar tanto, né, tanto nas escolas onde a gente anda na área da saúde, como também pelo próprio profissional. Fala um pouquinho. Perfeito, Evaldo. O seguro de responsabilidade civil ele é extremamente importante, principalmente para aqueles profissionais que estão começando a atuar. Por quê? Porque quando você trabalha na parte da estética, na parte da saúde, você está sendo responsável por um sonho ou por um cuidado daquela pessoa. Então, nós sabemos que todos nós estamos suscetíveis a erros.
ou algum tipo de imprevisto durante aquele Que ninguém procedimento, quer, né? que ninguém quer que aconteça, mas a gente sabe que pode acontecer. E caso aconteça alguma situação como essa, o profissional ele é responsável pelo acontecimento. Então, quando ele tem o produto de responsabilidade civil, o seguro de responsabilidade civil, isso vai resguardá-lo quanto a danos morais, danos físicos, aquele paciente. Caso aconteça algo, o paciente vai receber a devida indenização de acordo com o que aconteceu. Isso protege o patrimônio do profissional, no sentido de que Pois é, é uma coisa que eu ia te perguntar até, a gente aqui batendo um papo, essa questão do patrimônio, né? Porque eu vejo o profissional da saúde trabalha muito, muito, né? Ele se esforça muito para conseguir o seu patrimônio, com toda né? certeza. E de repente, por um caso, às vezes, um caso, você tem que desfazer de algumas coisas que você levou uma vida para construir. Exatamente. Essa é a importância do seguro. Durante a nossa trajetória de vida, trabalhamos para ganhar dinheiro e construir o nosso patrimônio. Isso leva-se um tempo. Só que quando acontece um imprevisto, seja um erro com o paciente, que aí vem a importância do seguro de responsabilidade civil, ou quando acontece algo com um profissional relacionado à sua saúde, por exemplo, isso pode fazer com que da noite para o dia ele pare de gerar renda. E como ele vai fazer para cuidar do seu padrão de vida? Infelizmente, ele vai precisar lapidar aquele patrimônio que ele construiu. Então, quando acontece algum tipo de situação como essa, que o profissional fica sem trabalhar ou porque recebeu um processo e os seus bens foram bloqueados pela justiça, o seguro de responsabilidade civil vai arcar com aquela indenização para que assim ele possa seguir e não ter esse prejuízo dentro do seu patrimônio. E, Renan, hoje todos os profissionais da saúde são habilitados a fazer um seguro de responsabilidade civil. Não só os profissionais da saúde, como todo e qualquer profissional. Mas o da saúde, a gente fala de um grau de urgência maior, porque todos os dias eles estão convivendo com aquela situação. Então, dentro de dados de probabilidade, eles estão mais suscetíveis a acontecer algo nesse sentido. Logo, o seguro já é urgente para todo mundo, para esses profissionais, ainda ganha mais esse ponto. É bem importante, né? A pessoa que saber que está ali, está fazendo um procedimento, tem a sua clínica, tem seu patrimônio, mas saber que está segurado, né? Que se por um acaso acontecer alguma coisa, que antes eu lembro que o seguro era um tabu grande, meu Ainda irmão, é. ainda é. Era um tabu grande para as pessoas aceitarem, né? Como te disse, no início da carreira comercial, foi meu primeiro trabalho na área comercial, foi seguro, né? Eu encontrar pessoas, mas para que que eu vou fazer um seguro se eu for, no caso, seguro de vida, né? Eu vou morrer e vou deixar para minha esposa e por isso, então, é por isso mesmo, né? Não é só essa questão pessoal, mas tem também a material, Com toda né? certeza. Deixa eu falar até alguns dados interessantes, falando da parte do seguro de vida no Brasil, a gente faz um comparativo com países de primeiro mundo, vou falar do japonês. 90% da população economicamente ativa no Japão possui um planejamento de proteção financeira. No Brasil, 90%. 90%, e lá é desde cedo. Se você conversar com o japonês, ele fica assustado porque a gente tem tanto seguro de bem material como carro, a gente não tem o nosso seguro. Aqui no Brasil, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, ela fala que 17% aproximadamente tem. Só que boa parte desse planejamento não é aquele planejamento feito de forma personalizada. É o seguro tradicional brasileiro que justamente ele traz esse tabu, que é o produto norte-americano, que é o da Prudential, ele tem grandes diferenças e vantagens relacionadas ao seguro brasileiro, como não tem reenquadramento etário, ou seja, o seguro não fica mais caro com o passar do tempo, é um seguro que ele tem o isolamento de risco, então caso aconteça algo com sua saúde pós-contratação, a sua pólice ela está congelada. Não vai ter possibilidade de ficar mais cara ou ser cancelada pela seguradora, além de várias outras coberturas que o seguro tradicional brasileiro não possui, como quebra de ossos, cirurgias, hospitalizações, doenças graves e o nosso seguro de invalidez ser bem claro que ele protege também movimento de pinça. Por isso a grande importância para os profissionais da área da saúde. Era justamente essa a próxima pergunta, era como você vê essa questão da seguridade no Brasil e o que isso agrega para os profissionais da área, Perfeito. né? Como o seguro hoje, em determinadas ocasiões, ele é comercializado de uma forma não personalizada, às vezes até imposta àquele profissional, não se passa para o profissional realmente a importância, como o seguro vai atuar. Então, o meu trabalho ele vem para explicar, acompanhar a trajetória de vida de todos os meus clientes,
para justamente montar um planejamento e proteção financeira, porque o seguro da Prudential ele vai além de um seguro. Nós vamos proteger a sua caminhada em determinadas situações, com característica até de um seguro que ele tem possibilidade de resgate no futuro, caso algo não aconteça com aquele profissional. Então, ao mesmo tempo que ele está se protegendo e vai ser indenizado se acontecer determinados sinistros, no futuro ele tem uma possibilidade de resgatar parte daquele seguro como forma de uma reserva. Hoje também o profissional da saúde, a gente fala muito em previdência. Perfeito. Fala muito em previdência, né? Que ele se prepara para, no futuro, poder viajar, poder parar um pouquinho. É importantíssimo. Parar um pouquinho. A gente não para nunca, mas a gente tem vontade de parar, né? Então, daqui a 10 anos a gente sabe que não é mais o mesmo, então vai freando devagar até chegar o momento que você possa, né, ter mais um tempo para você. Como funciona, Renan, essa questão do seguro de previdência mesmo? Perfeitamente. A previdência é uma ferramenta também extremamente importante, principalmente pensando a longo prazo. Eu escutei uma frase esses dias, Evaldo, que hoje eu falo para todos os meus clientes. Para quem gosta de investimentos e de previdência, nós temos que lembrar que Roma não foi construída da noite para o dia. Então, Uhum. nós vamos ter que ter paciência para as coisas poderem se concretizarem. Só que quando a gente fala de seguro, nós temos que lembrar que Hiroshima e Nagasaki foram destruídas em um dia. Então, a gente tem que ter o senso de urgência para contratar o seguro para ontem. E a previdência, ela vem para complementar a cesta para a terceira idade. Nós precisamos fazer um seguro para proteger toda a nossa era produtiva, para se acontecer algo agora, não vai impactar no futuro. E se acontecer, você vai estar protegido financeiramente, para justamente quando você chegar na terceira idade, você usufruir dos outros patrimônios e investimentos que você foi construindo. Porque como previdência e os outros investimentos são cumulativos, se algo acontece no meio da trajetória, você vai ter acesso apenas àquilo que você aportou. Com seguro, não. Desde o primeiro dia, você vai ter acesso ao capital que foi estipulado, independente se você pagou uma parcela ou duas parcelas. E justamente, volto a dizer, isso vai proteger todo o seu período da área construtiva, que é a segunda idade, para na terceira idade você usufruir da previdência, que deve ser muito bem calculada e planejada por um especialista, porque ele precisa entender qual é a necessidade da sua previdência. É para acúmulo? É para aposentadoria? Previdência voltada para a questão de abatimento no imposto de renda? Então, existem várias estratégias que ela tem que ser muito bem montada de acordo com a necessidade do profissional. E, Renan, vamos continuar aqui falando um pouquinho de previdência, que eu tenho uma curiosidade. Perfeito. Vamos lá, eu pago uma previdência durante, vamos lá, 10 anos, né? Durante 10, 15 anos. Mas no meio desse período, eu parei. Tive um acidente, aconteceu alguma coisa, eu não posso mais ir à frente com o meu trabalho, eu não posso mais continuar. Como é que se comporta esse seguro nesse caso? Ótimo ponto. Falando da previdência, quando você para ela, justamente porque aconteceu uma situação como essa, você vai ter acesso àquele capital que foi colocado lá até agora. Aí vem a importância de você ter justamente o complemento, o seguro de vida em vida. Porque o que é que normalmente faz a gente parar de trabalhar e perder nossa capacidade de gerar renda? É um acidente? É uma doença? Uma cirurgia? Uma fratura para os profissionais da saúde? Uma questão de uma hospitalização prolongada ou acontecer um falecimento. Então, isso ocasiona a chamada morte financeira. São nessas situações que o seguro ele vai vir para justamente trazer altíssimos capitais segurados que foram calculados de acordo para a necessidade daquela pessoa, que vai fazer com que ela honre os seus compromissos, seja por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, montado de acordo com a necessidade financeira e também que fique confortável financeiramente. Então, essa é a importância de nós termos o seguro de vida e a previdência. Previdência pensando no futuro, seguro de vida pensando sempre no hoje. Então, o ideal é que a pessoa tenha os dois, né? O Exatamente. seu seguro de vida e o seu seguro de previdência. Exatamente. Renan, afora esses seguros que você fala, a gente fala um pouquinho de responsabilidade civil, nós falamos de previdência, tem vida, né? Quais outros produtos que você tem aí no leque da seguradora?
O seguro da Prudential, como eu falei, ele vai além de um seguro, ele também é uma proteção financeira e um planejamento financeiro, porque nós temos um produto que é a característica do seguro norte-americano chamado Whole Life, seguro vida inteira. E hoje nós temos um específico chamado Vida e Saúde, que é um produto específico para os corretores franqueados da Prudential. Ele é um seguro que o cliente paga por um determinado período, durante todo esse período ele está protegido, e vai ter um prazo final de pagamento. Pode ser em 10 anos, pode ser em 20, tudo calculado. Quando ele quita essa apólice de seguro, se ele não utilizou, o seguro passa a ser vitalício. Vai proteger até o final da sua vida, onde ele não precisa mais pagar por essa cobertura específica. E é um seguro também utilizado até para sucessão patrimonial, porque ele é inalienável, impenhorável, livre de inventário, livre de imposto de renda. Só que esse seguro vida e saúde, ele também é vitalício para doenças graves. Então, se aquela pessoa, aos 80, aos 90, onde nenhum outro seguro cobre essas idades no Brasil, caso aconteça o diagnóstico de uma doença grave, que são 13 doenças cobertas, essa pessoa ela vai ter direito a receber o benefício em vida. E o dinheiro que ela recebe, ela vai utilizar da forma que ela achar melhor. No sentido de se vai ser para trazer um médico que só atenda por fora do plano de saúde, ou porque apenas em um hospital específico do Brasil faça a cirurgia, e às vezes nem é no Brasil que o tratamento pode ser feito. Tem que ser fora. Então a pessoa ela tem direito a receber essa liquidez para onde ela vai utilizar da melhor forma possível para cuidar da sua saúde. Então a Prudential ela tem um seguro vitalício para doenças graves, para invalidez total, morte, doenças terminais. E se no final de tudo, como eu disse, a pessoa quiser abrir mão do seguro, ela pode resgatar. É um complemento para a terceira idade, um complemento para a sua aposentadoria. Então, hoje, eu posso dizer que esse é um dos nossos carros-chefes, porque a gente vê grandes diferenças do seguro tradicional brasileiro, que a gente paga, se não utilizar em determinado período, ou seja, se não falecer, o seguro apenas se encerra e eu não posso resgatar nada do que eu paguei. Então, aqui existem grandes vantagens perante o seguro tradicional brasileiro, que por isso que ainda existe um tabu. As pessoas não têm conhecimento dessa ferramenta e a gente precisa trazê-la com muita clareza. Falar em tabu, eu lembro muito tempo atrás, não sei como é que tá hoje, né? Que era burocrático para você receber um seguro, né? Era bem, eu vejo que hoje parece que a tecnologia aí avançou muito, né? Era bem burocrático, né? A gente trabalhava com seguro, mas as pessoas eram muito documento que as pessoas pediam, né? E fala um pouquinho como é que tá essa questão da documentação nessa era da informática, nessa era aí que a gente vê as coisas acontecendo bem mais rápido, né? Como eu sempre digo, as coisas mudam do dia para a noite. A gente estava até Exatamente. conversando sobre isso, né? Então, me fala um pouquinho como é que está essa parte aí de documentação. Aconteceu um sinistro, a pessoa está precisando resolver a situação dela ali, é tudo Muito rápido, sim. muito rápido hoje. Como é que funciona? Evaldo, foi um ótimo ponto que você destacou, porque o nosso trabalho junto à Prudential, como eu falei, é um acompanhamento de vida dos meus clientes. Caso aconteça algo com o meu cliente, ele pode ligar no 0800, que vai ser muito bem atendido, mas não é essa a especialidade, sou eu que vou resolver. Então, para contratar o seguro de vida da Prudential, começa primeiro com análise de saúde, porque é isso que determina se pode ou não pode ser cliente. Para justamente essa análise de saúde ser aprovada, e se precisar, se não, quando precisar lá na frente do seguro, a burocracia vai ser muito pequena. A gente vai precisar dos exames médicos, prontuário médico, algum tipo de laudo, que depois dessa documentação que é fornecida pelo médico e pelo hospital, eu fico responsável por anexar junto à seguradora. Para o prazo de pagamento, a média hoje no Brasil da Prudential é de 3 a 5 dias úteis após o envio de toda a documentação. A gente sabe que por legislação pode chegar até 30 dias, às vezes um pouco mais, mas a Prudential, o seguro de quebra de ossos, por exemplo, normalmente a gente paga em 24 horas depois do envio de todas as documentações. Óbvio que as documentações precisam estar todas ok, isso é o que leva às vezes um pouco mais de tempo, mas depois de pegar com o médico e com o hospital, enviado, 3 a 5 dias úteis nós estamos pagando pagamento, fazendo o pagamento, desculpa. E como eu falei, isso se deve à análise de saúde que a Prudential faz no ato da contratação, porque o seguro de vista não é quando a gente quer ter, é quando a gente pode. E quando é que a gente pode ter seguro?
quando nós somos saudáveis. Infelizmente, determinados problemas de saúde inviabilizam a contratação de seguro de vida. Foi analisado, foi aprovado, quando for pagar benefício, maior parte já vai ter sido comprovado, então vai ser muito mais rápido na hora do pagamento do sinistro. Muito bem, isso aí que é rapidez. Eu lembro que na época demorava quase 100 dias, né, para o Pode chegar a pessoal isso. para o pessoal receber, né, mas é isso, vai mudando as coisas. Me fala um pouquinho, Renan, seguro para odontologia. Vamos Perfeito. falar de odonto agora. Eu Vamos. quero saber o que é que você tem aí para odonto, né? Que é esse segmento maravilhoso que nós temos também. Perfeito. Hoje eu atuo muito com os profissionais dentistas. Eu costumo dizer que eu realmente só não tenho diploma, mas de conviver tanto com os dentistas, eu já sei da rotina, dos desafios, e eu desenvolvo um planejamento específico para os dentistas para justamente protegê-los caso aconteça de eles pararem de trabalhar porque aconteceu algum tipo de problema de saúde. Problemas esses que podem acontecer. Vou lhe contar um fato de um benefício que eu paguei. Uma dentista que estava em casa fazendo uma simples faxina. Ela escorregou. E quando ela escorregou, que ela foi se apoiar, infelizmente ela teve uma fratura da mão. Uma frase também que eu escutei: dentista não tem um privilégio de atender online, infelizmente. Logo, ela parou de trabalhar e imediatamente ela parou de gerar renda. Mas as contas não somem da noite para o dia. Então ela recebeu o valor do seguro referente ao quebra de ossos, que honrou com os compromissos financeiros dela até que ela pudesse voltar a atuar. Então essa é uma das coberturas específicas e muito importantes para dentistas. Mas não somente isso, nós temos o nosso seguro de invalidez, que em contrato específico que protege o movimento de pinça, caso perca essa O função. que é movimento de. Ah, Movimento de pinça é o movimento mais importante do profissional dentista. Ele pode fazer movimento de pinça com o indicador, com o dedo maior, sim. e os últimos não são considerados. Se perder o dedão, já era, não tem como fazer movimento de pinça. Então, em contrato, nós deixamos específicos que, se tiver uma invalidez por acidente, vai ser pago 100% da cobertura. Não sei se você se recorda, mas existe a invalidez majorada, que é um percentual de acordo com a invalidez que acontecer. Sim. Alguns seguros tradicionais pagam apenas 9%, se eu não me engano, ou um pouquinho mais em caso de perder o polegar. Isso para um profissional não é nada. Então a Prudential ela paga 100%, então nós protegemos o movimento de pinça dos nossos clientes. Além disso, seguro de hospitalização. Um profissional da saúde, dentista, se ele tiver hospitalizado, ele também não tem como gerar receita. Nós vamos pagar e indenizar por dia de internação. Se esse profissional precisar passar por um processo cirúrgico, isso também tira ele de dentro do seu consultório. Nós vamos honrar com benefício de cirurgia e também um seguro de diagnóstico de doenças graves. Isso é importante para os dentistas, mas para todos os profissionais. Por quê? Se a gente enfrenta uma situação de uma doença grave, porque saúde é algo que, infelizmente, nós não temos controles. Nós somos saudáveis até descobrir alguma coisa. E a gente vê muitos casos midiáticos, infelizmente a gente vê casos com pessoas próximas a gente ou nas redes sociais. Então, se aquele profissional ele passa a enfrentar uma doença grave, especificando algumas, um câncer, um infarto, um AVC, algumas cirurgias, isso impossibilita ele também de trabalhar e gerar renda. Então, nós vamos trazer uma liquidez altíssima e calculado para ele, para que justamente durante esse período que ele vai fazer o tratamento, seja 1 ano, seja 2 anos, ele vai estar honrado financeiramente. Volto a dizer, se você não tem o seguro e você para imediatamente de trabalhar, qual é a primeira coisa que você vai fazer para manter o seu padrão de vida? Mexer na sua reserva financeira, Ligeiro. que a gente sabe que ela não é fácil de fazer e ela pode acabar da noite para o dia. Só que quando a reserva não é suficiente, qual é o próximo passo? Eu tenho um carro, eu não estou podendo utilizá-lo porque eu estou fazendo tratamento. Eu vou vender e vende barato. Mais outro caso, vender patrimônio. Infelizmente, as pessoas precisam lapidar e, em último caso, recorrer ao que a gente tanto vê, uma vaquinha. A pessoa está precisando passar por uma cirurgia que não tem condições de arcar ou o plano de saúde não cobre. Então, todas essas coberturas, nós montamos elas planejada com o cliente de acordo com a necessidade para se acontecer um sinistro, vai honrar financeiramente com todas essas situações e, volto a dizer, se não acontece nada, o seguro vira um patrimônio, porque ou ele vai ser vitalício para o futuro, para os herdeiros ou para uma sucessão patrimonial, ou formam uma reserva para a terceira idade. Então, é tudo montado de forma personalizada, de acordo com a necessidade e importância para cada um desses clientes.
Legal. Essa questão do seguro para ele falou em movimento de pinça, estou na odontologia, mas eu não sou dentista, para quem não sabe, né? Então, movimento de pinça, assim, aí começou a falar, eu entendi o que era esse movimento de pinça, né? Que colocar o movimento de pinça daí é diferente do que eu costumo ver no, di- no dia, no dia a dia do Renan, né? E, Renan, hoje, o profissional dentista, ele trabalha muito com tecnologia, ali com a mão, tecnologia, direto, ele usa as mãos para poder, né, é, é, poder ter o diagnóstico ali, fazer, se for uma ultrassom, se for uma harmonização, se for até uma endodontia também, né? Como é que a seguradora, né? A tua seguradora vê esse, esse tratamento, que ali numa puxada ele pode não quebrar um dedo, mas ele pode luxar a mão. Eu já vi profissionais da área da saúde, dos dentistas, que luxaram a mão, ficaram aí usando tipo uma luvazinha, esqueci o Uhum. nome, né? Durante 15, 20 dias, né? Como é que a seguradora consegue atender esse profissional? Perfeitamente. As mãos do profissional dentista é um patrimônio, é um instrumento de trabalho que ele tem que ser muito bem cuidado. Então, realmente sabemos que tem casos de luxação. Luxação, existem produtos no mercado que eles não vão cobrir especificamente a luxação. Eles vão cobrir em caso de afastamento de trabalho, que no sentido de, fiquei 15 dias, você vai receber um valor proporcional aos dias que você ficou afastado, que tem uma determinada carência. Então, existem coberturas para isso, certo? O nosso produto ele é voltado especificamente para a questão de fraturas, processos cirúrgicos e internações. Por que que eu falo especificamente? Porque essas situações, elas trazem um prejuízo profissional muito maior do que 15 dias. Às vezes é um mês, às vezes são 3 meses, a depender da fratura, dependendo da cirurgia, a pessoa profissional pode precisar ficar 6 meses. Então, essas situações que são as situações que eu posso dizer que ela tem um impacto financeiro ainda maior, o nosso seguro ele vai atuar diretamente nessas situações. E pode ser, Evaldo, que o cliente, por exemplo, o profissional dentista acabou fraturando o dedo do pé. Ele pode ficar afastado de trabalho, como eu já atendi profissionais que estavam atuando porque não tinham seguro e não queriam ficar sem atender. Independente de ele trabalhar ou não, o nosso benefício ele vai ser pago, porque ele independe do afastamento, ele é no ato do acontecimento. Então, se depois da cirurgia ele voltou com 5 dias a trabalhar, ele vai receber o nosso seguro. Se fraturado ele está trabalhando, ele vai receber o nosso seguro. Óbvio que nós indicamos, se ele receber o dinheiro do seguro, ele não precisa estar lá. Mas caso seja a decisão dele, isso não vai impedir de ele receber o nosso seguro. É isso aí, estou falando com meu amigo aqui, Renan Melo, falando um pouquinho sobre seguros, mas eu queria te dar um recado também. Olha, vai acontecer em Belém, no próximo dia 27 de junho, o 11º simpósio da Abrahof Belém, que é sede da COP30, né? Também vai receber esse segundo simpósio que acontece na capital, sendo o 11º, né? E eu te convido a estar conosco lá na UNAMA, né? A revista Norte Nordeste é a promotora do evento. Eu te convido a estar conosco lá, na UNAMA BR, do dia 27 de junho, onde vão ser discutidos em várias palestras, vários assuntos relacionados à harmonização orofacial. Como você pode ver ali, o doutor Will Ortega vai falar um pouquinho sobre Full Face, a doutora Elis Alves, que é do Ceará, vai falar um pouquinho sobre preparo de pele, né, manejamento. Vamos ter a doutora Ana Furtado, que é do Rio Grande do Sul, vai falar de tecnologias, um negócio fantástico, um protocolo maravilhoso aí. Vamos ter também a doutora Amélia falando um pouquinho lá para gente, também em Belém. Doutora Marília Figueiredo, presidenta da Associação Brasileira de Harmonização Facial, vai estar lá falando um pouquinho também para nós. Doutor Roberto Pacheco. Esses são ainda os convidados do nosso simpósio. Nosso simpósio vão ser 8 profissionais, 8 palestrantes falando de harmonização para você no ambiente
da UNAMA, ali na BR, um ambiente maravilhoso, onde você também vai poder ter lá umas mesas de negócios ah, na área da harmonização, tá? Alguns parceiros vão estar conosco dentro dessa, desse evento, tá certo? E também queria falar que já estamos aí com a revista Norte Nordeste, 41º exemplar, já está aí, né, no nosso site, nsfpublicações.com.br. Então vai lá dar uma conferida que está fantástica. Temos aí na capa a doutora Michele França falando de harmonização e também na era das redes sociais, como atrair seu paciente. Tá muito bacana. Renan, voltando aqui falar com o Renan, né? Renan, fala mais um pouquinho pra gente, ó. Eu fiquei assim surpreso, né? Vamos falar um pouquinho do Renan agora, né? Pelo que eu vi aqui, tu é engenheiro ambiental, a tua formação, né? Exatamente. Como é que foi que conseguiu, homem, entrar nessa área comercial, né? E fala um pouquinho desse prêmio que tu ganhou, né, Perfeito. lá fora, para a gente entender um pouquinho do Renan. Depois eu tô perguntando um pouquinho no início, né? Gosto de botar no meio ali para a gente ter mais interação com o nosso, com a nossa mídia, tá bem? Perfeito. Fala aí, Renan, um pouquinho para nós. Evaldo, Eu fiquei curioso, eu vou comecei mentir, eu fiquei curioso para saber. estagiando na área comercial de uma empresa de transporte de resíduos. Foi o meu primeiro contato com a área comercial dentro da minha área ambiental. Então lá eu pude me desenvolver, aprender muito negociação, e de lá eu passei a atuar em uma grande consultoria ambiental aqui no estado do Ceará. Nessa consultoria ambiental, eu ficava responsável pelo processo de comercialização, onde eu fazia licenças, estudos ambientais para todas as construtoras aqui do estado do Ceará. Elas eram minhas clientes, particularmente. Eu atendia os compradores, falando assim, as pessoas responsáveis pela parte de licenciamento, e até reuniões com diretores para poder discutir como seria feito o licenciamento das suas obras. E também atuava muito fortemente na parte de energias renováveis. Então, empresas vinham trazer suas usinas aqui para o Ceará, precisa de todo um licenciamento perante os órgãos ambientais para que seja autorizada aquela construção e aquela atividade, e assim eu fazia toda a tratativa de quais documentos seriam necessários e a gente fazia o serviço. E eu conheci a Prudential quando eu estava lá. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, que é o Arthur, que ele é minha vida. Então, quando eu estava lá, um grande amigo que já atuava na seguradora me ligou falando sobre a Prudential. E quando ele me perguntou, Renan, você já conhece a Prudential? Eu tive a mesma resposta que muitas pessoas têm comigo hoje. Não, não ouvi falar, porque realmente a Prudential ela está em mídias grandes, ela não faz muitas mídias tradicionais. Dito isto, ele me apresentou o produto e na hora eu falei, eu preciso disso. Por que que eu preciso disso? Porque eu tenho um filho e que se algo me acontecer, o meu filho iria ficar desamparado financeiramente, e se acontecesse comigo em vida, eu iria ficar desamparado financeiramente. Então eu conheci a Prudential virando cliente. E naquela época eu já falava para meus amigos, olha, vocês precisam de seguro, é importante, e assim continuei minha vida sendo cliente, mas não trabalhando com a seguradora. Passou-se um tempo, a Prudential veio para o Ceará fazendo sua expansão, e aí eles viram o trabalho que eu desenvolvia, trabalho com grandes empresas, isso acabou chamando a atenção da seguradora, e conversaram comigo para que eu fizesse parte do projeto, e hoje estou aqui há 2 anos. E eu falo dessa forma, Evaldo, não é por ego, não é por vaidade, mas todos os profissionais da Prudential, que estão hoje com a Prudential, eles estão lá, por quê? Porque eles tiveram sucesso por onde passaram, porque a Prudential preza por excelentes profissionais, que é para garantir o zelo e o cuidado que nós vamos ter com todos os nossos clientes. Então, em 2023, eu iniciei minha trajetória com a Prudential. Foi um ano assim repleto de conquistas, e uma dessas grandes conquistas que eu tive foi o reconhecimento na PTC Las Vegas, onde eu fiquei entre os melhores franqueados do Brasil, atendendo profissionais da área da saúde, dentistas, médicos e empresários. Então, eu pude ter esse reconhecimento e agora, nos anos seguintes, continuo concorrendo entre os melhores do Brasil para que eu possa levar esse trabalho e essas informações tão importantes para as pessoas. Costumo dizer que eu não vendo seguro de vida, eu conscientizo as pessoas da sua importância e assim levando proteção para todas essas famílias. Então, minha trajetória começou como cliente e hoje podendo comercializar e essa importância para as pessoas. Então você está segurado. Contou muito bem segurado. E é engraçado, Evaldo, que algumas pessoas falam: "Você tem esse seguro?" E aí eu costumo dizer: Eu devo, né? tenho 3 apólices de seguro hoje", porque com o passar do tempo a minha vida foi melhorando e eu fui fazendo a devida manutenção.
Quando eu fiz lá quase 4 anos atrás, o Renan era de um certo tamanho. As coisas foram melhorando, Evoluindo, né? evoluindo, graças a Deus. Então, aquela apólice, para hoje, ela não atenderia se eu precisasse. Por isso, eu fui fazendo a manutenção. Volto a dizer, o meu trabalho é acompanhar a vida dos meus clientes. Então, eu sempre vou estar presente para fazer as devidas manutenções, caso o cliente necessite. É isso aí, gente. Ó, o podcast de hoje, maravilhoso. Podcast, uma conversa boa, né? Falando. O tempo passou aqui, Renan, que eu nem vi, Também não. né? O tempo passou rápido, então, conversa boa. A gente aqui fica bem feliz de receber Renan Mello. Ele vem falando um pouquinho sobre seguros, né? Sobre seguros na área da saúde, para a gente, principalmente para o profissional dentistas e afins, tá bom? Para que a gente possa entender um pouquinho desse produto que a gente precisa tanto no nosso dia a dia. É isso, Renan. Muito obrigado, Muito viu, obrigado, por ter Evaldo. vindo. Muito bom Obrigado falar com mesmo, você, tá? participar aqui do Odonto Nordeste Podcast. E eu queria só fazer uma última informação. O seguro é a única ferramenta que, se a gente não precisar utilizar, quem ganhou foi a gente. Ele não vai evitar que alguma coisa aconteça. Mas se acontecer, a gente precisa ter o seguro. E se acontecer e a gente não tiver o seguro, a gente vai se arrepender todos os dias por não ter feito uma contratação. É isso mesmo. Renan, e onde é que te encontram? Me diz. Pode falar comigo através do meu Instagram, @RenanMMelo, certo? Lá eu coloco algumas informações relacionadas à importância do seguro. Pode também, depois eu posso deixar meu telefone WhatsApp Sim, para ter um contato diretamente comigo. E principalmente, no nono andar da Torre Sul do edifício BS Design, ponto de apoio futuro. Lá é o meu escritório, só entrar em contato comigo, faço questão de receber, apresentar a estrutura, receber com café e poder levar essas informações. falou em café, pô, vamos lá, viu? Tomar esse café, viu? Renan, obrigado mais uma vez. Fica à vontade. Revista sempre à sua disposição, se precisar. Tá bem? E o nosso podcast agora também, tá bom? Perfeito, meu amigo. Muitíssimo obrigado, Evaldo. É isso aí, meu pessoal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, da revista Norte Nordeste e também no nosso podcast, prometendo voltar na próxima semana com outro episódio fantástico. Tchau.